introdução. Vocês devem ter dúvida. Quem tem dúvida sobre mediunidade, levanta o braço, só para a gente ter uma ideia. Olha que beleza. Mas, antes eu vou explicar a abordagem que a gente costuma fazer. Tá? Normalmente, as pessoas pegam os livros espíritas e interpretam aquilo dentro da sua capacidade. A proposta que a gente sempre fez de palestra é fazer o contrário. É partir de fatos, de descobertas, para fundamentar teses espíritas. Você não pode falar sobre livros espíritas ou livros médicos? Claro que nós poderíamos, mas vocês não fazem isso em sua casa espírita. Então vocês já fazem o estudo do livro dos médicos, então vocês já têm a ideia do que está escrito lá e tentam trazer aquilo para a sua realidade. Então a proposta que a gente tem, já que estamos viajando, vocês estão convidando a pessoa de fora. Eu não vou falar a mesma coisa que você já fala, a gente vai fazer uma abordagem diferente. Nós vamos pegar fatos, pesquisas, feitas normalmente por pessoas que não são espíritas. Por que isso é importante? Porque se você já é espírita, você quer acreditar. Você quer que seja verdade. Dá muito mais êxito quando você não quer que seja verdade. Quando você é contra ou você discorda e é obrigado a rever os seus conceitos a partir de descobertas científicas. Isso dá mais credibilidade, isso dá mais força à descoberta. Então, quando alguém que não é espírita, alguém que não conhece, fundamenta uma tese espírita, é muito bom para nós. E você pode, então, conversar com pessoas em qualquer lugar. Então, a abordagem que a gente faz é do ponto de vista de quem não acredita em nada. Até porque, quando a gente começou com plateias que não acreditavam em nada. A gente começou com a Federação de Parapsicologia. Então, você tinha uma plateia hostil que não acreditava. Então, a partir do pressuposto que ninguém acreditava, tinha que convencer. Me acostumei. E eu passei a fazer assim. Então, mesmo por crer, a gente acha que não crê e começa a tentar provar. Que seja. Eu acho muito significativo, assim. A gente continuou fazendo. Então, com relação à mediunidade. Se você já parte do pressuposto que você sabe a resposta, o que acontece? Você não se abre para as descobertas. Tá? Em ciência, não funciona assim. Então, quando você observa um fenômeno, você não pode dizer nem sim nem não. Então, eu vou dizer mais ou menos qual seria a minha postura. A pessoa chega para mim, olha, eu tenho um dragão na minha garagem. Bom, vai que tem, né? Quem sou eu para dizer que não tem? De repente tem. Se você já vai achando que não tem, você não vai fazer as perguntas que deveria fazer. Você não vai analisar como deveria, com imparcialidade, que é o papel do cientista. Então você quer provar o quê? Que sim, se você já está com a ideia preconcebida. Isso afeta a maneira como você faz a pesquisa. Então, não sei, vai que tem, né? Aí eu começo, vem, você tem um dragão na sua garagem. Vamos ver o dragão? Não, ele é invisível. Então, você tem um dragão invisível na sua garagem. Ele solta fogo, solta. Então, vamos ver o fogo? Não, ninguém vê o fogo, só eu. Então, você tem um dragão na sua garagem, que é invisível para todo mundo, só você pode ver, mas ele faz alguma coisa perceptível ou não? Aí sim você pergunta, você tomou seus remédios? Deu para entender? Então, você não pode, de antemão, dizer isso. Até é uma abordagem um pouco caridosa, não é verdade? Então, antes de pressupor, o que a gente precisa fazer? Questionar a realidade. Então, toda vez que você for questionar, parte do pressuposto que você não sabe, não tem certeza. E aí fica mais fácil. E quando você faz assim, fica menos provável de você aceitar coisas que não são reais. Porque não isso é metodologia científica. Então, vou dar um exemplo. Alguém afirma, para o passe funcionar, você tem que virar para a esquerda. Por quê? Aí você pergunta, por quê? Bom, se virar à direita não funciona. Mas como é que você sabe? Não, porque todo mundo vira para a direita e funciona. E isso é razão suficiente para você afirmar que só virando para a direita vai funcionar? E não é? Sempre funcionou. Então, olha só, para você afirmar isso, você teria que fazer o seguinte, metade vira para a direita, metade vira para a esquerda, e você compara os resultados. Não é assim que se faz em ciência? Então, a gente deve abrir mão dessa metodologia só porque é a sua crença? Vocês estão compreendendo? Então, se você fizer isso, o que vai acontecer com as outras áreas? Por exemplo, a medicina, os antibióticos. Não, vamos dar esse remédio. Por quê? Porque é bom. Mas como é que sabe que é
Meu guia me disse que é bom e vamos nessa. E se o guia não estiver bem? E se ele não tiver certeza se o guia é quem ele diz ser? Porque a gente fala sempre em fraude, né? Mas você já ouviu falar que mais do que fraude tem mistificação? O que é mistificação e qual a diferença entre elas? Fraude é quando você finge que é um espírito. Quando você não tem espírito nenhum e está fingindo. Mistificação é mais comum. Mistificação tem espírito. Tem médium, tem espírito, tem comunicação. Só que o espírito não é aquele que diz ser. Entenderam? Isso é mais perigoso. Porque ele mistura coisas verdadeiras e coisas falsas. Então, mas ele disse tal coisa. Logo, tudo que ele diz é verdade. É assim que funciona? Porque, por exemplo, existem médicos que fraudam. Todos os médicos fraudam? E vice-versa também. Vocês entenderam? Então, quando a gente trata da mediunidade, vamos tentar observar do ponto de vista físico. Por quê? Por que a gente pode ver do ponto de vista espiritual? Porque eu não sou espiritualizado o suficiente, gente, para fazer essa observação. Agora, o físico a gente pode medir. A gente pode ir no laboratório, a gente pode analisar o conteúdo e comparar esses resultados com o material que está escrito. E se não combinar, o que a gente faz? Mata os cientistas. Não é isso? Queima eles. Põe na fogueira. É isso? Já fizeram isso antes? Deu certo? Não. E qual é a proposta espírita para um cientista como esse, que mostra coisas diferentes do que está escrito? Qual a proposta espírita? Quando a ciência provar que o espiritismo está errado no ponto, é para fazer o quê? É para fazer o quê? Acabar com tudo. É para fazer o... Deixa eu dar um pause aqui agora, porque isso está sério. Quem disse essa frase? Quando a ciência provar que o espiritismo está errado num ponto, é para fazer o quê? Seguir quem? Seguir a ciência. Quem disse isso? Allan Kardec. Mas foi ele que disse ou ele só escreveu? Ele escreveu. Quem disse? Qual o espírito? Em que livro está essa frase? Isso é interessante, né? Vocês sabem qual o livro da codificação que mais fala de ciência? Qual? Não. O Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira parte do Evangelho segundo o Espiritismo trata de Platão, Sócrates, da aliança da ciência e da religião, fala sobre metodologia científica, fala sobre como observar a realidade como espírita, para então falar do Evangelho. Porque a proposta espírita é diferente das demais, que partem de uma crença para alguma coisa. O Espiritismo parte de uma realidade para uma crença, ou deveria ser assim. Porque como é que o Espiritismo começou? Com os fatos espíritas, os fenômenos mediúnicos. Então, Allan Kardec ele estava assim, aí teve uma ideia, bora fazer uma religião nova? Foi assim que aconteceu? Não. Então, é uma outra coisa que eu acho que o espírita deveria aprofundar um pouquinho mais, que é a história do Espiritismo. Como o Espiritismo surgiu, como começou, porque você é espírita, você defende essa ideia, como foi que isso começou? De onde veio isso? Então, eu acho que é uma coisa significativa saber um pouquinho da história do Espiritismo. Até um pouco da história do Espiritismo no Brasil também. A gente tem uma ideia da divulgação. Por exemplo, a gente está preparando alguns documentários para falar sobre espíritas cérebros. Então, deixa eu contar alguma coisa, né? Vocês sabiam que o descobridor da imunoglobulina era espírita? Pois é. Que existe um prêmio na área de sociologia, na Universidade de Harvard, que tem o nome de um espírita? Vocês sabiam que Rutherford Bohr era espírita? Quem sabe quem é Rutherford Bohr? Levanta o braço. Por do Enem. Levanta. Ele existe, eu inventei. Bom, Rutherford Bohr foi o cara que descobriu o modelo atômico. Como é que você sabe que era espírita? Ele falou? Não, não falou. Mas na história do espiritismo tem uma cena muito interessante, que são coisas, informações pertinentes. A história do espiritismo, escrita por Conan Doyle. Quem é Conan Doyle? Alguém já ouviu falar desse nome? Conan Doyle? Conan Doyle é o autor do Sherlock Holmes, um dos livros mais traduzidos no mundo, tá? Que deu origem àquela
informação toda, todo mundo conhece Sherlock Holmes em todas as partes do mundo. Então lembra da lógica, da observação? Então o cientista aqui era o quê? O ápice da racionalidade. Então, o autor de Sherlock Holmes é espírita. E escreveu um livro, A História do Espiritismo. E nesse ele fala de vários fenômenos que ele observou. E numa cena, ele conta o seguinte: eles estavam numa reunião mediúnica e o médium de materialização, produzia vários fenômenos, estava presente, dando uma série de informações, quando um amigo dele, que ele tinha convidado, chegou. E chegou acompanhado de uma segunda pessoa. Então, ele, Conan Doyle, convidou um amigo para participar desse evento. Esse amigo compareceu e levou um outro convidado. Quando esses dois amigos entram no recinto, o médium faz assim: saudamos a presença do nobre Lavoisier. Peraí, Lavoisier morreu na Revolução Francesa. Ele foi decapitado. Como assim? Bom, e todo mundo entendeu que o convidado que acompanhava era a reencarnação de Lavoisier. Mas ele não diz no livro quem era o cara. Não conta. Isso fica ali. Mas aí você vai na história e descobre quem era um grande amigo de Conan Doyle que frequentava essas reuniões, que era espírita. Alfred Russel Wallace, lembram? Que era da Real Academia de Londres, que, ao controvérsia, seria o verdadeiro autor da teoria da evolução das espécies, de Darwin, lembram? Porque ele escreveu primeiro a respeito. Bom, essa controvérsia, e ele era muito amigo de Conan Doyle, e os dois compareceram a vários eventos. Bom, esse pode ser o cara que estava presente, levou um acompanhante. Quem seria esse acompanhante? E aí você vai na história. O Alfred Russel Wallace, ele apadrinhou um neozelandês a entrar na Real Academia de Londres. Quem era ele? Rutherford. Eles se tornaram amigos, ele levou para a academia e ele ganhou o prêmio Nobel. Lembram? Lembram não, né? Pois é, espiritismo e cultura. Então, Rutherford ganhou um prêmio Nobel de Física. Ele descobriu o modelo atômico, lembra? Como os elétrons se movimentavam. E no agradecimento do prêmio Nobel, ele diz a seguinte frase: e tudo se encadeia no universo, do átomo ao arcanjo, que por sua vez começou pelo átomo. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Onde? No livro dos Espíritos. Mas peraí, o cara fez uma citação do livro dos Espíritos? Fez uma citação quando ele agradecia o prêmio que ele recebeu. E ninguém sabia. Ele disse de público o quê? Eu li o livro dos Espíritos e concordo. Bom, poderia ser esse o amigo de Alfred Wallace que compareceu naquela reunião? É possível. Mas você não está especulando muito? É só você pegar a biografia de Rutherford e a biografia de Lavoisier. Aí o que você descobre? Que os dois tinham os mesmos interesses, que fizeram as mesmas pesquisas e morreram fazendo a mesma coisa. Lavoisier morreu por quê? Porque ele defendia o direito das mulheres de estudar e criou muitos inimigos e foi decapitado. Rutherford morreu pelo mesmo motivo. Quando ele levou-se à Real Academia de Londres, você tem o direito de fazer um pronunciamento ou botar um projeto. Ele colocou um. Sabe qual era? Uma bolsa de estudos para mulheres. E ele não queria perder esse mérito. E ele tornou-se inimigo do bispo de Canterbury, que era contra que mulheres fossem estudar. Mulheres estudar em Oxford? Impossível. Isso é só para homens. E Rutherford lutou pelo direito da mulher estudar. Sabe qual foi a primeira mulher que se beneficiou da bolsa criada por ele? Madame Curie, que veio ganhar o prêmio Nobel também. E esse homem morreu porque essas inimizades todas fizeram com que ele vivesse um momento assim muito controverso, dizendo que ele morreu por causa de vaidade, porque alguém da nobreza só podia ser tratado por um médico da nobreza. E o bispo perguntou: você não aceita ser tratado por outro médico? Não. Aí, poxa, ele queria ser tratado? Não. É porque se ele aceitasse, ele perderia a bolsa de estudo para as mulheres. Então ele morreu por causa disso. Não é uma história interessante? E a história do Espiritismo. E quantos outros arriscaram a carreira para demonstrar a realidade do Espiritismo? E a gente desconhece a vida deles.
quanto que eles lutaram para demonstrar esses acontecimentos. A gente ignora totalmente. Porque naquela época, se dizer espírita era o quê? Deu fim na sua carreira. Alfred Russel Wallace, por que ele não assumiu a teoria da evolução das espécies? Porque ele já era espírita. A teoria da evolução das espécies já era complicada. Se ele assumisse, poderia perder credibilidade. E assim, vários outros. Zollner, Alexander Aksakov. Quando a gente fala sobre metodologia científica, a gente fala muito sobre Pope, né? Mas antes de Pope, Aksakov falou a respeito de metodologia científica. Ele foi um visionário bem antes. Por que ninguém fala dele? Porque ele era espírita. E ele se assumiu espírita. E como ele também, Camille Flammarion, né? A gente conhece Camille Flammarion como espírita. Vocês sabiam que ele foi o mais jovem astrônomo a assumir um dos maiores observatórios astronômicos do mundo, o de Paris, aos 19 anos? Ele era um gênio fora das tabelas. O material científico que ele produziu com relação à astronomia é fantástico. E ele era espírita. E se assumia como espírita. E era um risco muito grande. E assim como vários outros. E Rutherford não falou nada, porque já pensou se ele fala? Vocês não teriam um modelo atômico hoje. Por causa da perseguição que acontecia com... E vários deles. E você vai descobrindo que uma quantidade enorme de cientistas eram espíritas. E comprovaram a veracidade dos fenômenos mediúnicos. Que hoje as pessoas têm medo da pesquisa. Porque vai que é mentira. Quer dizer, você tem medo por quê? Tem medo que seja mentira ou que seja verdade? Eu tenho essa dúvida, né? Vai que vem. Vai que conta. Vai que o Espírito vem e conta o que vocês fizeram no verão passado. Você quer mesmo saber? Que uma coisa interessante que eu sempre perguntei é: se vocês morressem agora, vocês gostariam de voltar para contar para alguém? Não tem ninguém que vocês gostariam de convencer que existe vida após a morte? Então, com certeza, vocês têm vários parentes que gostariam de fazer isso. Então, não falta gente querendo falar, é online. E se tem médios, como dizem que tem, por que não falam mais? Né? Ah, mas não pode. Aí começa a criar um monte de coisas secretas, etc. Por que não falam mais? Eu fiquei na dúvida sobre isso, né? Porque quando eu fui aos Estados Unidos, a primeira vez, assim que eu pisei lá, o primeiro dólar que eu gastei foi para comprar uma mesa Ouija. Aquela do exorcista. Quero falar com os mortos, né? Que era mais fácil, em vez de você ficar desenhando, você... E eu comprei a mesa e queria experimentar. Queria experimentar, né? Eu tinha que testar a mesa. E então, no centro espírita, que tinha uma reunião mediúnica. Vamos testar a mesa? Não, não pode. Mas por que não pode? Não, na reunião mediúnica. Não, mas não pode. Por que não? Olha, eu confesso, eu estava tão entusiasmada que eu forcei a barra um pouquinho. Mas vocês já estão falando com os mortos. Tem diferença pela boca do médico e pela mesa? Não, mas não pode. Por que não? Onde está não pode? A gente vai na reunião mediúnica. A gente reza antes. E eu insisti, ok, bora fazer. Aí tinha um grupo de pessoas, começou, vamos rezar, agora rezamos. Eles tinham acabado a reunião mediúnica, tudo bem, a gente reza de novo, rezamos novamente. Existe alguma entidade aqui presente? E o negócio mexeu. Deixa eu explicar para vocês como é que é a mesa Ouija, né? E por que ela é interessante. Se você for empurrar um copo, olha só, com o dedo eu posso fazer o copo ir para onde eu quiser, não posso? A mesa Ouija tem 3 eixos. Se eu empurrar, ela gira. Então, sozinha, eu não consigo empurrar para onde eu quero. Então, se puserem 2 pessoas, os 2 têm que concordar em fraudar. E se você botar 3, os 3 têm que concordar em fraudar. Estão entendendo? Porque se um não souber o que vai fazer, o negócio gira. Entendeu? Por isso, para você fazer sozinho, você tem que usar as 2 mãos e empurrar. Com uma mão só, não dá. Entenderam? Bom, então, bora fazer? Então, o negócio mexeu. Tem alguma entidade aqui presente? Sim. Aí 3. Podemos ir embora? Pode, né? Pode ir embora. Interessante. Bom, vamos continuar? Então vamos rezar de novo. Tudo bem, a gente reza de novo. Rezando novamente. Vamos continuar? Tem uma entidade aqui presente? Sim. Você poderia declinar seu nome? Brian. Aí todo mundo olha para mim. Gente, ele está nos Estados Unidos. Você queria que fosse Antônio?
embora também? Ok, você pode ir embora. Saiu mais um. Se eu poderia dar alguma informação, corresponder a sua identidade, ele deu uma série de números. Rapidinho os números. Aí o pessoal anotou e tentamos entender o que era. Não, vamos encerrar com isso. Isso aqui está muito estranho. Bora acabar. Acabou. Não tem. Foi embora todo mundo. Foi muito frustrante. Foi tão frustrante que eu esqueci. Passaram muitos anos e uma senhora veio conversar conosco. Disse, olha, eu lhe devo desculpas. Quando você fez aquilo, nós dissemos, é maluca. E nunca mais te convidamos. Perturbada. Já pensou? Eu muito perturbada. Eu queria falar com os mortos no centro espírita. É uma perturbação. Né? Lugar de gente morta não é no centro espírita. Bom, muitos anos se passaram e eu tinha pedido desculpa a você. Porque nós nunca mais te convidamos e a gente realmente falou mal de você. Em outros locais. Mas muitos anos depois, um espírita famoso foi em nossa casa e nós perguntamos quem era o mentor da casa, que a gente não sabia. E aí a entidade se manifestou e disse, meu nome é Brian, eu sou um professor de Boston e os números que ele deu eram a data da sua morte, que está numa lápide em Boston. Só que lá nos Estados Unidos o número do ano vem antes. E ele morreu bem antes, então a gente não atinou, que era invertido. Aqui a gente bota dia, mês e ano. Lá é o contrário. Então não atinamos. Ou seja, eles ficaram com medo de falar com quem? Com o mentor da casa. No dia da reunião mediúnica, quando os médicos estavam reunidos e fizeram várias preces para proteger-se dos zombeteiros, etc. Agora a pergunta que ficou em mim muito tempo. Por que eles ficaram com medo? Porque é óbvio que ficaram com medo de falar com os espíritos, numa reunião mediúnica. E eu já ouvi várias vezes, não, se isso acontecer eu corro. Não, você não está lá para falar com os mortos? É a mais. E ela não especifica. E eu vou completar. É porque na boca do médium eu posso achar que é mentira. Mas se falar pela mesa, aí eu não vou poder negar. Eu não vou poder continuar fazendo o que eu fazia antes. Enganando minha esposa, ou meu marido, ou fraudando, ou mentindo, ou fazendo todas as coisas que eu normalmente faço e vou para a reunião mediúnica, normalmente. Por quê? Que vai que é mentira. Não é não? Eu vou mudar de vida, vou mudar de comportamento, eu vou agir de maneira... E se for mentira? E o problema é, e se for verdade? Então, é melhor uma dúvida razoável. Não é não? Então, você fica com a dúvida. Porque vou ser sincera com vocês, é fácil tirar dúvida. Deu para entender? Porque os espíritos superiores preferem dúvidas sinceras do que certeza falsa. Porque todas as vezes que você pergunta, eles respondem. Você já deve ter ouvido uma máxima do Evangelho, né? Busca, batei, pedi. E não quando você ficar sentado esperando, não? Então, você já quis realmente ter certeza? Ou não? Porque não é tão difícil assim, né? Todas as vezes que eu me dirigia ao mundo espiritual, eu usava a mesma metodologia, né? Então eu queria uma informação para o mentor, a gente fazia pesquisa. E a gente fez pesquisa em reuniões mediúnicas, né? E os médicos sabiam? Não. E você fez assim mesmo? Fiz. Primeiro eu perguntei para o chefe. Quem? O mentor. Como assim? Eu cheguei, eu quero fazer uma consulta com o mentor. Perfeitamente. Pode perguntar. Já perguntei. Como assim? Perguntei mentalmente, não é mentor? Eu perguntei mentalmente e eu quero a resposta, de preferência a psicografia. Aí a pessoa, ninguém faz isso, né? Comecei assim, e eles responderam, psicografia. Sabe o que eles responderam? Estamos cientes e vamos colaborar. Ou seja, nem o médico sabia o que eu tinha perguntado. É ou não é o suficiente? Eles responderam e realmente colaboraram, todas as vezes que a gente fez. As pesquisas, os monitoramentos, as coisas para ver a função. E aconteciam vários problemas na reunião mediúnica, com os espíritos e com os médiuns. E qual era o problema? Se você tiver certeza absoluta de que é uma comunicação mediúnica, você será obrigado a mudar de vida. Ou isso vai embora. O espiritismo muda você. Não dá para você permanecer a mesma diante dessa realidade. Então a dúvida é muito interessante para o médium.
Então, a mediunidade não é tão complicada. O que eu noto é que o médium não quer ter certeza. Porque a coisa mais simples do mundo para ter certeza é só você botar uma mensagem no bolso. E ao pedir a orientação, eu gostaria que dissesse a primeira frase que está ali. Nunca negaram. Aí alguém vai dizer, não, é porque você tem um DNA intergaláctico. Não, isso não existe. Isso é uma desculpa, tá? Porque você é diferente. Não é. Fizeram isso com Kardec. Quantas vezes Kardec fez? Já respondemos para você. Mas vamos responder de novo. Já falamos sobre isso. E Kardec era chato, porque ele perguntava 10 vezes a mesma coisa. Mas assim, mudava uma palavra e eles já explicamos. Já falamos. Mas vamos falar de novo. E falavam quantas vezes ele perguntasse. Por quê? Porque é assim, faz parte. Porque a coisa é real. Então, por que você tem medo da verdade? Como é que vai ser, se for mesmo? E se eu não tiver nenhuma dúvida? Então, você poderia sim tirar a dúvida? Sim, poderia. Tá? E é bem simples. A mediunidade não é um problema, sabia? A gente tem, durante as pesquisas, a gente desenvolveu alguns métodos, né, para testar isso, e a gente aplicou. E era impressionante, meu Deus, não é que eu sou médium? 30 anos que a pessoa era médium. Sou médium, nossa! Quer dizer, 30 anos depois ela descobriu que era médium. E esses anos todos, foi o quê? Eu ficava na dúvida. Por causa da mediunidade ou por causa de si mesmo? Vocês estão compreendendo? Então, poderia ser, poderia. Olha o que acontece muito, né? Não, você não pode falar o nome. Por que não? Já tentaram? Não, quando tenta, acaba. Por quê? Porque o médium não fala ou o espírito não fala? Sabe que os espíritos falam naturalmente, né? É o médium que não quer falar. Porque se falar, aí não vai poder ter dúvida, né? Não? E se for? E se acontecer? O que será de mim? E isso é um problema quando os espíritos vêm contar sobre o que acontece após a morte com o espírita. A gente acha que está numa boa e não está. Um número enorme de espíritas que após a morte enlouquecem. Como assim? Tem um hospital enorme no mundo espiritual especializado em espíritas. Por quê? Pela quantidade enorme de espíritas que morre aqui e acorda, meu Deus, era verdade, que é maluco. Um choque. Sendo que, vai para o hospital psiquiátrico. Não é todo espírita que vai para o hospital psiquiátrico. Vai para o hospital psiquiátrico aquele que tem aquele plano de saúde Unimédium. A prática da caridade. A prática da caridade não garante sua sanidade mental, garante atendimento médico. O que garante sua sanidade mental é a coerência entre o que você fala e o que você faz. Isso garante sua sanidade mental. Então, apoio espiritual, caridade, etc., você pratica e angaria amigos no mundo espiritual que vão te ajudar, mas não vai garantir sua sanidade mental. Por que é que você foge para a insanidade? Porque não consegue lidar com as coisas que você fez. Mesmo sabendo sobre a vida após a morte, reencarnação, as consequências dos seus atos. Vocês estão entendendo? Mesmo assim, você fez. E aí? Você não acha que vai ter algum problema com isso? É por isso que muitas pessoas preferem ficar na dúvida. Se eu não tiver certeza, eu não tinha certeza. Então, por isso é que eu tenho essa desculpa. Agora, e se tiver certeza, o que acontece? Mas espera aí, então eu tenho que ser bom de uma vez só porque sou espírita? Não, vocês estão confundindo. Vocês estão confundindo agir corretamente com ser bom. Tá? A pessoa boa sente assim. A pessoa correta faz o que é certo. Chama-se ética. Então, por exemplo, digamos que você aprendeu que você não deve prejudicar outra pessoa. Significa que você ama, não, odeia. E se ela se der mal, você até fica feliz. Mas não vai ser você que vai fazer a coisa, não é? Faz diferença? Toda a diferença. Não estou dizendo para você ser puro de coração, é só fazer o que é correto. Só isso. Então, não calunie ninguém. Mas ele é ruim, problema dele. Mas eu preciso amá-lo? Não, pode odiar o seu problema, contanto que não faça mal. Você já é uma pessoa diferente. Você já mudou o seu futuro. Você não sabe qual a coisa certa a fazer? É esse que é o problema com o espiritismo. A gente acha que porque é espírita vai ter uma surpresa com os problemas que estão acontecendo, de falta de ética. Então, onde está vendo essa falta de ética? Da mentira. Você não sabe qual a coisa certa a fazer?
Por que você está fazendo assim? Porque não acredita na vida após a morte. Porque começa por aí. Então a crença na vida após a morte é essencial. Os princípios básicos da doutrina espírita são: Deus existe ou não existe. Faz diferença se ele existir? Muita diferença. Tá? Eu faço uma digressão a respeito de Deus existe ou não, e a gente vê que a gente não tem certeza. Toda vez que você diz que a vida não tem sentido, está dizendo que Deus não existe. Porque se Deus existe, tem um sentido. Você pode não saber qual é, mas que tem. Então você não pode afirmar isso. Segundo, imortalidade da alma. Terceiro, comunicabilidade dos espíritos. Quarto, reencarnação. E quinto, sempre tem alguém que diz pluralidade dos mundos habitados. Tudo bem, é o nome do capítulo, pluralidade dos mundos. Mas se você falar isso em público ou qualquer, fora do espiritismo, a pessoa vai perguntar: ETs? É o negócio dos extraterrestres? É sobre isso o capítulo? O capítulo pluralidade dos mundos habitados fala de extraterrestre? ETs, invasão alienígena, essas coisas? UFO? Não, né? O capítulo fala de quê? Deixa eu dar um pau aqui. Quem espírita, levanta o braço, só para mostrar. É que ele chegou aqui, todo mundo da escola de média. Então vocês estão na escola, vocês leram o livro dos espíritos. Ok. Então, na pluralidade dos habitados, tem alguma parte do livro dos espíritos que fala sobre contatos imediatos de terceiro grau? Aliens? Viagem interplanetária? Disco voador, coisa parecida? Não, né? Então esse capítulo fala de quê? Qual é o assunto do capítulo? Seria manchas moradas na casa do Pai? Sim. E quando ele explica isso, ele fala o quê? Ele fala sobre a criação cósmica? Ele fala sobre planetas, civilizações diferentes, fala sobre níveis de progresso. Então, do que trata esse capítulo? Por que ele não usou a palavra evolução? Porque Darwin é depois de Kardec, gente. A história. Darwin e a evolução é depois de Kardec. Então Kardec não podia falar da evolução das espécies antes de Darwin escrever um livro sobre a evolução das espécies. Mas o capítulo Pluralidade dos Mundos Habitados trata de quê? Evolução, lembra? Civilização? Mundos primitivos, provas de expiação, mundo de regeneração. Lembram disso? Vocês falam pra caramba o negócio de regeneração. É nesse capítulo que ele fala das civilizações, do progresso, da mudança. Então o tema disso aí é evolução. O espírito acredita na evolução segundo Darwin? Não acredita. Peraí, a gente não acredita no veio macaco? Sim, isso a gente acredita. A gente não acredita na evolução segundo Darwin. O que é que Darwin diz? Diz que a evolução se dá por mutações aleatórias e o quê? Seleção natural. Isso que ele diz. A gente acredita nisso? Mutações aleatórias? Não? Olha, esses são princípios básicos do espírito. Se a gente não tem esses princípios, fica complicado. Aí qualquer coisa que a gente disser, a gente vai acreditar, né? Então qualquer coisa contra os princípios básicos é antidoutrinário. Vocês podem ter ideias diferentes sobre muitas coisas, mas os princípios básicos são básicos. Então, a gente acredita na evolução. E a evolução vem do quê? O ser humano evolui? Pode responder. Sim, a lei do progresso fala sobre evolução. Mas, por exemplo, lembram do macaco? O macaco evoluiu e deu origem a quem? Ao Homo sapiens. Mas antes disso ele veio macaco, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Neanderthalis, até o Homo sapiens. Então não tem essa gradação? Tem. O espiritismo aceita isso? Sim. Agora, qual a causa dessa mudança? O que aconteceu para haver isso? O espiritismo fala sobre isso? Fala, na Gênese, né? Gênese, sobre os espíritos. Então na Gênese ele fala sobre a evolução do espírito. Não usa a palavra evolução, mas ele fala do progresso. E quando ele fala sobre isso, como foi que aconteceu? Foi uma mutação aleatória que deu azar. Foi sorte? Foi. O processo vem de onde? O processo da evolução. Vem de onde? Nós acreditamos na evolução espiritual.
É a evolução espiritual que provoca a evolução material. Está na Gênesis, vamos lá, como é que funciona? Big Bang. Surgiram as primeiras forças, as primeiras partículas. O que tinha lá naquela época? Deus, princípio material, princípio espiritual. Isso são coisas básicas do espiritismo, ok? Então, o que é o princípio espiritual? Deus pensou, dele saiu algo, e esse algo mudou a matéria. Só que esse algo que saiu de Deus deixou de ser Deus e passou a ser o quê? Um princípio espiritual. Então, por exemplo, a gente tem aqui a plataforma, tá? Ela é feita de madeira, que são átomos. Plástico, tem várias substâncias aqui, tá? Se eu tirar o princípio espiritual desse objeto, o que sobra? Matéria? Não. Sobra o quê? Fluido cósmico, ou fluido universal. O nada para vocês. Porque sem o princípio espiritual não existe nem molécula, não existe átomo, não existe elétron, não existe nada. Porque o que dá forma à matéria, desde a primitiva, é o quê? O princípio espiritual. Tá? O princípio espiritual, eu falei a frase do Rutherford, lembra? Lá do Rutherford, do Livro dos Espíritos. Quem disse a frase foi o quê? O Espírito de verdade. Como é que você sabe? Está na Revista Espírita. Então tudo se encadeia no universo, do átomo ao arcanjo. E por sua vez começou pelo átomo. Não era um átomo, ele estava no átomo. A primeira modificação da matéria é dada pelo princípio espiritual. Então ele estava lá. No momento em que essas partículas surgem, elas dão origem a outras partículas. Surge o primeiro próton, o primeiro nêutron, o primeiro elétron. E o princípio espiritual está lá? Tá. E aí ele começa. Junta dois de... Vamos, pessoal do Enem, dá uma ajuda aqui, de universidade. Você começa com o quê? Hidrogênio. Aí junta mais um próton, vira o quê? Hélio. E aí você começa a passear pela tabela. Lembra da tabela periódica? Lembra da tabela periódica, né? Então, o princípio espiritual passa por toda a tabela periódica. Todos os elementos. Que ramo da ciência estuda todos esses elementos? A física. Então, o princípio espiritual passa por toda a tabela periódica. Toda vez que ele domina um elemento, ele vai para outro elemento e vai indo para outro elemento. O nome disso é informação, ele vai adquirindo informação. Quando o princípio espiritual domina toda a tabela periódica, ele dá um salto evolucionário e entra no outro ramo da ciência. Depois da física, qual a ciência que vem? Quando você junta química, que estuda as substâncias. Então, por exemplo, 2 hidrogênios e um oxigênio dá H2O. Água. Agora a água com cloreto de potássio dá outra... Vocês estão entendendo? Então, são todas modificações que as substâncias podem ter. Então você tem a química inorgânica, você tem a química orgânica, todas as informações, as reações químicas, ácidos básicos, etc. Tudo isso é informação. E o princípio espiritual está presidindo tudo isso. Como é que você sabe? Porque tem leis matemáticas que definem isso. Por exemplo, conservação da massa, conservação das informações, conservação do peso, tudo isso. A gente não tem cálculos que a gente faz? Tudo isso é o quê? Não é matemática? Tudo isso é Deus falando com você. Tá? E essas leis são definidas por quem? Princípio espiritual. Bom, quando o princípio espiritual já sabe tudo o que há para saber sobre a química, sobre as substâncias, ele dá um salto evolucionário. E vai para que ramo da ciência? Ele vai para onde? Alguém falou, ele pode ser. Biologia. Aí você entra no reino dos seres vivos, começa com os vírus, que é um meio entre matéria e não. E aí ele começa a evoluir. Os eucariotas, procariotas, algacenofícias, vai subindo pela cadeia, lembra daquelas cadeias todas? Vegetais superiores, lembra? Isso está no livro também. O espírito faz o quê? Dorme no mineral, sonha no vegetal e desperta no homem. Está na Gênesis, tá? E aí ele vai passando por todo isso. Ele entrou no reino da biologia. Aí vai dominando as espécies. Aí sai do mar, lembra? Os anfíbios. Aí vai evoluindo toda aquela cadeia de evolução. Isso aconteceu? Tem os fósseis mostrando que isso aconteceu. Mas cada mutação que aconteceu primeiro onde? No princípio espiritual. É o princípio espiritual que induz
chamamos a mutação. Não é uma mutação aleatória. Quando ele já sabe tudo que é para saber nessa espécie, o que ele faz? Um salto evolucionário e entra noutra espécie. E aí ele chegou no máximo, primatas. Chegamos nos primatas. E o princípio espiritual está nos primatas, não está? Primata tem espírito? Não. Primata não tem espírito, gente. Quem é que tem espírito? O homem, né? E como é que a gente chama? O espírito é o quê? Princípio inteligente no universo. E para ser chamado espírito, você tem que ter uma coisa. Sem isso não é espírito. O que é que você ganha junto com o título de espírito? Livre-arbítrio. Então, o primata não tem espírito, ele tem princípio espiritual. No momento em que ele desperta, tipo, penso, logo existo, o que ele adquiriu? Autoconsciência. No momento que ele questiona a realidade, você deixou de ser um animal e passou a ser um ser humano e adquiriu independência. Então você faz um outro salto evolucionário e saiu do quê? Você acabou de sair da matéria. Peraí, como assim saiu da matéria? Sim, saiu da matéria. Como assim? Eu saí da matéria? Sim, você acabou de despertar para a sua consciência espiritual. Ok, deixa eu falar uma coisa de biologia legal, né? O que faz o ser humano não ser um macaco? Uma coisa totalmente diferente. O que nós temos, tá? Que é especial? Isso não é o espiritismo que diz, é ciência. Então, o que fez a gente sair foi o desenvolvimento do cérebro, basicamente do lobo frontal. Então, o lobo frontal surgiu e essa capacidade que só o lobo frontal tem, deixou o ser humano diferente, que nos deu o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é filho do cérebro. Pô, como assim? É no lobo frontal que a gente vai para um lugar que nenhum animal vai, sabe qual é? Futuro. Então, o ser humano pode ir para o futuro, os animais não. Como assim? Nesse lugar do lobo frontal, você cria um ambiente virtual, que não existe. Entra nesse ambiente virtual, vive coisas lá e sai com informação. Então, de onde você aprendeu isso? Do nada. Porque normalmente o animal aprende por tentativa e erro. Por exemplo, andou e caiu no buraco, andou e caiu no buraco. Ele aprende por transferência, porque eles trocam informação. Ok, só isso. O ser humano aprende por tentativa e erro, aprende por transferência e aprende por criatividade. E a criatividade vem de onde? Desse ambiente virtual que você criou dentro da sua mente. E no momento em que você saiu da realidade e foi para o mundo mental, o que Platão diz? Você entrou no mundo dos espíritos. Então você agora é um espírito. E os espíritos vivem no mundo espiritual, os animais não. Os animais são dependentes do mundo físico. Eles não têm consciência fora da matéria. O ser humano tem. Porque ele tem, mesmo aqui, fora do mundo real. Você pode estar no mundo imaginário nesse momento? Pode ou não pode? Pode. Sabe que mundo é esse? Mundo espiritual. Perceberam? E esse mundo espiritual não vive somente fisicamente, ele vive fora desse mundo também. Então, isso é evolução espiritual. Então, o quinto princípio da doutrina espírita é evolução espiritual. Toda evolução física vem de uma evolução espiritual. Tudo que você tem aqui é fruto do que aconteceu lá. É mais ou menos como Platão, o mundo das ideias e o mundo real. Tudo que tem aqui veio do mundo das ideias, ou mundo espiritual. Foi? Eu dei uma introdução longa, mas alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Como que o mineral e o vegetal aprendem, evoluem, não tem nenhum tipo de movimento, de vontade? Então, você sabe o que é física, não sabe? Bom, na física, vamos quebrar tudo aqui. Então, vamos quebrar a matéria. Vamos quebrar a matéria, quebrar a matéria. Quebrei bem. Qual é a unidade final da matéria? O átomo. O átomo é a parte final da matéria? Não, né? Dá para quebrar o átomo? Dá. Quando a gente quebra o átomo, o que vem? Próton, nêutron e elétron. Dá para quebrar mais? Dá. Dá para quebrar o próton?
Tá? A gente quebra o próton e você tem 3 partículas chamadas quarks. Dá para quebrar o elétron? Dá também. Dá para quebrar o elétron. Agora, por que o elétron é atraído pelo próton e não pelo nêutron? Você sabe disso, né? Por quê? A ciência já sabe. Você quer saber a resposta que ele deu? Que não é o espírito que deu essa resposta. Nem o espírito deu essa resposta. Quem deu essa resposta são cientistas, tecnicamente ateus. Tá? Que disseram o seguinte: o que permite o elétron ser atraído pelo próton e não pelo nêutron são o que a gente chama de bósons. Já ouviram dos bósons? E os bósons, essas partículas que são trocadas, elas, pela definição da ciência, são partículas virtuais carregadoras de informação. Vamos traduzir isso. Partícula, coisa. Coisa virtual. O que é uma coisa virtual? É uma coisa que, quando você fala assim, mundo virtual, é o mundo real? Não, né? É um mundo de quê? O que é o mundo virtual? É um mundo de quê? Informação. Então, essas partículas são partículas virtuais carregadoras de informação. Ele disse o seguinte: o elétron e o próton trocam essas partículas virtuais carregadoras de informação e aí eles sabem onde eles têm que ir. Traduzindo isso. Vamos traduzir de um jeito bem fácil. Essa coisa é um campo estruturador da forma, ou vulgarmente chamado perispírito. Entendeu? E essa estrutura, que é pura informação, vai adquirindo informação toda vez que ela entra em contato com outro campo. Então, toda vez que uma partícula encontra com outra partícula, eles trocam informação. E aí eu troco informação, a gente se junta, troca mais informação, a gente se junta mais, a informação vai aumentando, a informação, quando a gente vai juntando partícula, vai juntando, aí tem uma nuvem cósmica, aí daqui a pouco a gente tem uma estrutura, daqui a pouco a gente tem uma substância, e olha a informação aumentando. E a informação de um é a informação de todos, é alma grupo. Porque você não é independente. E está trocando informação. Cada vez que a gente encosta assim, ó, você sabe que são elétrons, prótons, aquele troço todo, campo, tudo isso, trocou informação. Você sabe, a gente na verdade é cheio de espaço vazio. Entendeu? O nome disso é física quântica. Legal, né? Vale a pena de dar uma estudadinha, porque explica muitas coisas espíritas. Diga. Respondeu? Então vamos lá. Existe um orangotango chamado Coco, uma orangotanga, né? Coco. Uma antropóloga ensinou para Coco a linguagem dos sinais. Tá? E ela tinha um vocabulário de 400 palavras, que é mais do que alguns surfistas carioca. E Coco então sabia falar. E aí agora a gente vai poder saber o que os animais pensam. No caso, um animal bem desenvolvido, como o orangotango, o primo mais próximo que a gente tem. E aí descobriram, sabe o que Coco pensa? Comer, dormir e procriar. Só. Coco aprende muitas coisas. Qualquer coisa que você ensine, ela aprende. Mas a finalidade é sempre comer, dormir e procriar. Então, um monte de coisa você pode ensinar para Coco. Só tem uma coisa que ela não conseguia aprender, sabe o que é? Amanhã. Como assim? Você entende o que é amanhã, sabe? Você sabe o que é ontem, hoje e o que é amanhã. Para você entender o amanhã, você tem que imaginar algo que pode acontecer. Como não podia. Porque ela não tinha parte do cérebro que permitia fazer isso. Tá? Sem essa parte, você não consegue criar algo que não está lá.
Porque afinal, o que é a realidade? É uma discussão da filosofia bem grande, tá? Por exemplo, o que é real? Vamos ver a experiência que vocês já tiveram, né? Você está tendo um pesadelo. Está tendo um pesadelo e sonha que o monstro vai te pegar. Ele está fugindo do monstro. E lá pelas tantas se toca. Isso é um sonho. Quando você faz isso, você acorda na sua cama. Nossa, era um sonho. Que beleza, acordei. Aí você levanta da cama, abre a porta e o monstro lá. Você descobriu que ainda está sonhando. Alguém já viu essa experiência? Um sonho dentro do sonho? Levanta o braço. Bom, olha quanta gente já viu essa experiência. Se vocês viram essa experiência, como é que você pode ter certeza que isso aqui é real? E se for um sonho? Na verdade, só existe você e eu sou produto da sua imaginação. Ou seja, você pode ter certeza que tudo isso é real? Não, né? Isso é uma discussão filosófica. A única certeza que você tem é que você existe. Agora o resto pode ser fruto da sua imaginação. Então, o filósofo que discutiu sobre isso foi Descartes, né? Penso, logo existo. Primeira certeza. Bom, depois que você descobriu que existe, lembra como ser humano? Você descobriu que existe. O macaco não sabe que existe. Ele não questiona a realidade da sua existência. Aliás, ele não questiona nada. Você está entendendo? Que para você questionar a sua existência, tem que o quê? Imaginar. Bom, nós questionamos a nossa própria existência. Será que você existe mesmo? E o nome disso é critério de avaliação da realidade. Então você abre os olhos e pergunta, será que eu estou acordada? Será que isso existe? Então o primeiro critério é o critério cognitivo. Isso é verdadeiro ou é falso? Depois que você define isso, você tem outras perguntas, né? Tipo, isso é bom ou isso é mal? Que é o critério ético. E depois bonito e feio. E você critica a realidade baseado nessas coisas. Tá bom? Só que os seus critérios podem não ser os meus. Por exemplo, você acha bonito e eu não acho. Você acha bom, eu não acho. Esses critérios dependem do quê? Dos seus princípios. Você está usando o sistema métrico ou imperial? Faz diferença? Faz. As respostas serão diferentes. Então, com relação a isso, vamos falar matematicamente. Normalmente, o materialista usa matematicamente para dizer alguma coisa. Então, vamos falar matematicamente, tá? Eu tenho aqui uma bacia cheia de letrinhas. Sabe aquelas que brincam com criança, né? Eu pego essa bacia, sacudo ela bem, jogo. Qual a probabilidade de sair um poema de Castro Alves? Existe matematicamente essa probabilidade? Existe. Existe. É pequena. Muito pequena. Muito pequena. Mas existe. Existe um número que representa isso. Beleza? Então, pode ser que todo esse universo seja por acaso e seja sorte mesmo, o azar. Mas vamos fazer o seguinte experimento. Qual a probabilidade de eu pegar uma bacia cheia de letrinhas, sacudir, jogar, sair um poema de Castro Alves, eu recolher as letrinhas, sacudir, jogar e sair uma crítica ao poema anterior? Existe essa probabilidade? Não, não existe. Sabe por quê? Porque é matematicamente impossível. Porque quando eu joguei a primeira vez foi aleatório, lembra? Mas o segundo não foi. O segundo foi intencional. Então, um fenômeno intencional não pode ser produto de um fenômeno aleatório. Deu para entender? E o que você está fazendo agora? Não é criticar o poema anterior? Então, existe uma probabilidade matemática de que exista Deus, de que tudo seja intencional e que haja um sentido em todas as coisas que lhe parecem aleatórias. Então, eu acho que matematicamente há mais probabilidade de Deus do que não. Mas peraí, você falou isso sozinha? Quem é você para dizer isso? Eu não sou ninguém. Mas o cara responsável pelo projeto Genoma é alguém. É só um dos maiores estatísticos de todos os tempos. E que foi trabalhar no projeto Genoma. E quando ele foi trabalhar, ele era materialista ateu. Quando terminou o projeto Genoma, ele foi lá e se assumiu. Olha, eu sou teísta. Ele espiritualista. Aí perguntaram, por quê? Porque matematicamente é a única opção. Mas por quê? É simples. Vamos lá. O que é que nós estamos estudando no projeto Genoma? Você pega um fio do seu cabelo. Quantas células tem? Muito. Aí você pega uma célula do seu cabelo. E você tem nessa célula citoplasma, lembra? Aí você tem o núcleo. Você pega só o núcleo. Dentro do núcleo você pega a cromatina.
cromatina, você pega o DNA. Dentro do DNA você pega uma fita, decompõe os genes. E a gente pega todos os genes que tem dentro desse fio de cabelo, dentro do núcleo, dentro da cromatina, dentro do DNA, e transforma em letras tamanho 8. E a gente bota no livro. E esse texto dá 162 volumes, com 1.200 páginas cada um, tipo 8, de um lado e do outro. E essa informação contém o quê? Sua altura, sua cor dos olhos, o cabelo, se você vai ter fibrose cística quando tiver 11 anos, todas as informações que permitem você viver. Matematicamente, a sorte não consegue explicar isso. Não tem jeito. E principalmente não tem jeito de que essa informação é autoconsciente. Essa informação não é suficiente ainda, eu preciso de base. Eu preciso por quê? Você entendeu? Porque matematicamente Deus é mais razoável do que não. Agora, quando você fala nesses termos, fica meio difícil a pessoa discutir, né? Foi? Ok. Mais alguém? Eu quero, mas eu Ok, vamos lá. A gente só tem um limite de tempo, tá bom? Então, uma, duas. Mas, Ok. Cris, minha pergunta. Lembra que você falou do coco? Coco. É, Do macaco. do macaco, isso. Só que eu percebi, assim, com relação à minha experiência, tá? Meu pai sempre falava assim, as pessoas têm uma mania de nasce, cresce, fica boa e casa. Então, o que eu fui percebendo da espiritualidade? Eu vivi, eu sou vivo, sei da minha existência, tudo. Vocês estão ouvindo o que ela está falando? Fala um pouquinho mais alto, pessoal, ouvir. Aí eu penso o seguinte, na minha vida, eu comecei a observar, depois de um certo tempo, que você levanta cedo da sua cama, se arruma, vai trabalhar, passa o dia inteiro trabalhando. Chega à noite, assiste televisão, bate um papo, deita na cama, dorme. No dia seguinte você repete a mesma coisa com algumas diferenças no seu dia a dia. E disso eu fui observando que estava tudo errado. Não pode ser só isso. Eu não acredito que eu fui criada, ou emanada de Deus, da espiritualidade, achando que é só isso. Então, tudo isso que você vem falando, que vem explicando pra gente, está sendo uma busca assim, impressionante na minha vida. Eu quero ver aonde isso vai dar. Hoje, então, assim, tenho consciência que existe algo mais, muito maior, que comanda tudo isso. E eu vejo assim, estou dormindo ou estou acordado? Antes eu estava dormindo, eu acordei e estou passando por um processo. Olha só, essa frase sua, eu estava dormindo, agora acordei e estou passando por um processo. Por incrível que possa parecer, essa fala, exatamente como você falou, ela foi colocada num livro de Auspensky, que divide a humanidade em algumas categorias. Ele diz, homem fisiológico, homem psicológico e homem espiritual. Ele não é chique nem nada, né? O que é o homem fisiológico? É o homem que vive para comer, dormir e procriar. E independe do nível social. Tem gente rica que vive para comer, dormir e procriar. E tem gente pobre que vive para comer, dormir e procriar. E isso é suficiente. A coisa mais importante para eles é comer, dormir e procriar. Tá? Pensa bem, a pessoa levanta, come. Agora, o que vai ter para jantar? Ela janta, o que vai ter no café da manhã? E a preocupação máxima é a comida. Né? E sexo. E depois descansar. Então ela trabalha, faz um monte de coisa para poder fazer essas coisas. E isso é suficiente. Mas algumas pessoas não é mais suficiente. Comer, dormir, procriar, elas também fazem isso. Mas não basta. Elas precisam de algo mais. E se você tirar esse algo mais, elas morrem. É o que ele chama de homem psicológico. O homem psicológico é aquele que precisa de um ideal, precisa de uma motivação, precisa de alguma coisa a mais. Só isso não é suficiente. Tá? Comida, tudo bem, mas eu também preciso de um motivo para viver. E se você tira o motivo dessas pessoas, elas morrem. E existe uma outra pessoa, que é aquele que abre mão da sua vida pelo ideal. Não é importante mais viver. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Já não importa a minha vida, o que importa é a luta. Então são os chamados avatares, né? A pessoa que se torna mais do que si mesmo. Para ela a vida não importa, ela sacrifica na boa. Não é relevante. O que importa é o seu sonho.
Então, é a mesma colocação que você fez. Um grande número de pessoas são fisiológicos. Não vão entender essa pergunta, não vai entender para que você quer isso. Fizeram isso para Sócrates, né? Para quê? Por que você não vai trabalhar? Por que não vai trabalhar na agricultura? Você fica aí à toa vagabundeando. Você podia ser alguém. É um diálogo de Platão, né? Então um amigo diz, por que você não larga essa vida? E vai fazer alguma coisa que preste? Sabe o que ele está falando para Sócrates? Larga essa vida, vai se trabalhar, vai fazer alguma coisa decente. E ele não fez, né? Não fez nada decente. Em vez de trabalhar, produzir alguma coisa, plantar, colher. Não, ele ficou ali à toa, fazendo nada. E morreu por isso. Você está entendendo? Mas não foi só ele que fez isso, vários outros também. Eu vou contar a história de Tycho Brahe. Alguém já ouviu falar de Tycho Brahe? Não, né? Sabe por quê? Tycho Brahe, ele era um dinamarquês, da nobreza. E ele fazia o seguinte serviço. À noite, assim que anoitecia, ele ia para uma pedra numa praia, sentava e ficava olhando o céu. Noite após noite, durante 20 anos, toda noite ele sentava ali e via o céu. Mais nada. Aí quando amanhecia, ele saía dali e começava a desenhar o que ele viu. Durante 20 anos ele desenhou. E ele assumiu o Observatório da Dinamarca. Quando veio a Revolução, e ele era da nobreza, da oposição, perdeu e foi expulso. Saiu com a mão na frente e outra atrás. E morreu no exílio, em Liechtenstein, no castelo. E só isso. Que vida insignificante, né? Podia ter feito algo útil, miserável, né? Ficar à toa. Pois é, ele morreu, não fez nada que prestasse, e um cara pegou aqueles desenhos dele. Pegou aqueles desenhos e ficou estudando os desenhos. O nome do cara era Kepler. E por causa dos desenhos de Tycho Brahe, ele fez as 3 leis de Kepler, da gravitação, do movimento dos planetas. E olha que interessante, o Kepler morreu e aqueles papéis foram encontrados por outro cara, que durante 20 anos estudou aqueles papéis e deu origem a um livro, que é a teoria de Newton, da gravitação universal. Se Tycho Brahe não tivesse feito aquilo, nós não teríamos iPhone, nem esses troços todos que você tem hoje. Então aquela vida inútil, insignificante, absolutamente banal, permitiu que a gente faça tanta coisa, né? Já pensou se esses caras pensassem da mesma maneira? Esses homens psicológicos? Por exemplo, o cara do bacilo de Hansen, que estudou a lepra. Ele estava estudando e não conseguia cultivar a lepra. Sabe o que ele fez? Ele injetou em si mesmo. Injetou a lepra nele mesmo, para estudar os seus efeitos, para produzir a cura. Já pensou? Depois de ter feito alguma coisa que prestasse, não, uma coisa útil. Por exemplo, abrir um McDonald's. Né? Não é uma coisa importante? Comida. Comida é sempre importante. Ou um hotel, dormir também é muito importante. Ou trabalhar com entretenimento, sexo também é muito importante. E um grande número de pessoas dedica a sua vida a comer, dormir e programar. E acha que essa coisa é insignificante. Que desperdício! Não ganhou nada, nem ficou famoso, miserável. Porque se você botasse no YouTube, ainda ficava alguma coisa, né? Mas nada, nem isso. Não é só ele que pensava assim, tem vários artistas que pensavam assim também, né? Morreram pobres miseráveis pela sua música, pela sua arte, pelas coisas que eles acreditavam, né? E hoje a gente compra o quadro deles $1 milhão. Mas morreram pobres, desculpados. Mas já pensou se eles não tivessem, se tivessem desistido e aberto uma franquia do McDonald's? Já pensou se eles tivessem ouvido o bom senso e Sócrates tivesse largado e fosse plantar? Se Demóstenes tivesse feito isso? Se Pitágoras tivesse feito isso? Se Platão tivesse feito isso? Como é que nós estaríamos? Então isso é evolução. Respondeu? O último, filhinho. Você falou sobre a questão do sentimento, e quando a gente já, por mais que a gente ainda sinta ódio, sinta raiva, mas a gente já não tem uma ação negativa sobre o outro, a gente já está caminhando melhor. Mas uma das preocupações que a gente tem, principalmente no curso de média, é as vicissitudes. O quanto isso atrapalha, o quanto o meu lado fisiológico,
contrário do que a gente pensa, não é o sentimento que gera o pensamento, é o pensamento que gera o sentimento. Então, por exemplo, eu acho que minha amiga me traiu. Aí que vem a raiva. Você não sente raiva e depois pensa. Não é assim? Então, todo sentimento que você tem surgiu com um eu acho que minha amiga me traiu. Aí você fica com raiva. E a raiva gera agressão. Então, pensamento gera emoção, que gera ação. E tem um resultado. Então, sucesso é resultado. Tristeza é resultado. Fracasso é resultado. Todas essas coisas que você está vivenciando são resultado de um pensamento que gera uma emoção, que gera uma ação. Logo, se você quer mudar os resultados, o que você precisa mudar primeiro? Então, vamos lá. Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Sim. É fácil ou difícil? Mediante um esforço muito insignificante. O que nos falta é vontade. Aí a gente ouve isso e começa a procurar uma desculpa. Não, eu não tenho força de vontade. Em nenhum momento ele falou de força. Ele disse que não tem força, só tem vontade. O que é vontade? Aí a pessoa assim, é o desejo. Não, filhinha, vamos lá. Vontade de comer brigadeiro. O que precisa existir para você ter vontade de comer brigadeiro? Sem isso, você nunca, jamais terá vontade de comer brigadeiro. Pensar. Se você nunca pensar em brigadeiro, vai ter vontade? Não. Então a vontade vem de onde? Do pensamento. Então você tem que pensar para as coisas acontecerem. Você está entendendo? Só que muitas vezes você não pensa. Não é isso? Deixa a vida me levar. Vamos deixar como é que está para ver como é que fica? Vou responder. Fica do mesmo jeito. Para você mudar, o que você precisa? Decidir mudar. Mas o que provoca a decisão? Pensamento. Você já parou para pensar na sua vida? Por que você faz as coisas? Você questionou isso? Você quer um remédio, quer que eu dê um remédio que cure a depressão, que cure a tristeza, que cure tudo. Hoje em dia, o que a gente quer? Um remédio, uma droga. Eu quero emagrecer, eu quero uma droga que me emagreça. Eu quero ser feliz, eu quero uma droga. Tem heroína. Se você tomar, fica feliz. Se você for cortar seu braço, você fica feliz assim nele. Só que tem efeitos colaterais. Não, eu quero uma droga perfeita que me deixe feliz sem efeitos colaterais. Você está entendendo? Existe? Não. Não existe nada que produza algo sem trabalho. Tá? Então a gente quer, o sonho da gente é ser um parasita. Eu quero parasitar alguém, eu quero que alguém trabalhe e eu possa ser feliz. Não existe. Nenhum lugar na natureza. Todo mundo tem que trabalhar. Então você precisa pensar. Então o que começa a mudança não são seus sentimentos. Eu tenho que amar para ser bom. Não. Você pode ser bom sem amar. É só fazer o certo. E o certo é o quê? Uma decisão. Não? Então, ensina para o seu filho, prova que falar a verdade é mais vantajoso que mentir. O que ele vai fazer? Não vai mentir. Por que não? Porque racionalmente, porque ele não é idiota, né? Porque é mais vantajoso. Só que você não mentindo tem alguns resultados, lembra? E tudo isso vai em consequência. Então, é essa decisão que causa a mudança, não o contrário. Então, você fica esperando ser bom para mudar, não vai acontecer. Você precisa agir para ser bom. Então, na medida que você age, você provoca a mudança. E a mudança tem um resultado final o quê? Sucesso, felicidade e todo o resto. Foi? Bom, gente, eu sei com certeza que tem mais perguntas. Vocês deixam ela fazer a última? Diga. É rápido. Esse processo que você acabou de comentar agora em relação ao pensamento, eu poderia colocar alguma equivalência quando eu tenho necessidade e eu penso que eu quero perdoar uma pessoa, pode vir através do pensamento ou só sentimento? Olha só. Vamos falar sobre a natureza do perdão. Ela está perguntando se o necessidade do perdão, né? Olha só, o perdão é uma autoindulgência bem interessante, né? Qual é a definição de caridade segundo o Espiritismo? É benevolência, indulgência e perdão das ofensas, nessa ordem. O que é benevolência? Io voglio bene. O que significa? Querer o bem.
Então, querer o bem das pessoas. O que é indulgência? Tudo isso vem do italiano, né? Do latim, né? Indulgência. Lembra que vem de indulgência? Ver com olhos doces. Sabe o que é ver com olhos doces? Chama-se tolerância e compreensão. Então, por exemplo, uma criança vem, tropeçou e bateu a cabeça na sua canela. Ela é um discípulo de Satã que deve ser destruído? Sim ou não? Não, né? Por que não? Não doeu. Não doeu muito? Cabeçada da canela não dói muito? Por que você não acha que ela é um discípulo de Satã que merece a morte? Porque para você é só uma criança. E ela é ignorante. Então ela não sabe. Foi sem querer, foi um acidente. Mas ela vai crescer e vai deixar isso. Então para você precisa perdoá-la? Não. Porque você só tem que perdoar quando se ofende. Agora, se você for benevolente e indulgente, você vai se ofender? Então não precisa perdoar. Por isso que é automático. Benevolência e indulgência gera perdão das ofensas, naturalmente. Então, em vez de tentar perdoar, eu vou esquecer o mal que você fez, miserável. Eu vou conseguir te perdoar, monstro. Eu vou fazer com que esse crime sem perdão que você cometeu contra mim eu possa esquecer. Não vai acontecer. Porque isso é impossível, é um paradoxo, né? Toda vez que você pensar no crime que você tem que perdoar, o que acontece? Vem a raiva. Agora, o que mudaria isso? Por que isso aconteceu? Qual é a finalidade desse sofrimento para o meu crescimento espiritual? O que eu tenho a ganhar com essa experiência? Quanto eu cresci com essas coisas? Aí muda, né? No momento que você começa a perceber o seu papel no processo, né? Porque você não pode mudar outra pessoa, só você. Aí você perde a necessidade de perdoar. Vamos lá, Santo Agostinho. Santo Agostinho é um santo da igreja e que escreveu uma mensagem que eu acho importantíssima no Livro dos Espíritos, sobre o homem de bem. Santo Agostinho tem um pensamento que eu coloquei em meditação durante muitos anos da minha vida, tá? Pensa nisso. Santo Agostinho disse: as pessoas não são o que parecem. As pessoas não são o que deveriam ser. As pessoas não são o que gostaríamos que fossem. As pessoas são exatamente como são e não há nada que você possa fazer a respeito. Se você não aceitar essa simples verdade, você nunca será feliz. E a gente está sempre dizendo, né? Ele deveria. Não faz diferença. Eu gostaria. Também não faz diferença. Ele parecia. Também é problema seu. Você está entendendo que todas essas frases são o seu problema? Mas ele, problema dele. Você é seu problema. Então, o apego que a gente tem às ofensas não tem a ver com os outros, tem a ver conosco. É você que está escravizado. É você que está infeliz. Ele está ótimo, com outra pessoa, está numa boa, mas você está presa. Então, perdoar não tem a ver com os outros. Perdoar tem a ver com você mesmo. Se você for benevolente e indulgente, não tem nada a perdoar. Sabe por quê? Porque Deus não perdoa. Nunca. Porque para ele ter que perdoar, ele teria que ficar ofendido com você. Vem cá, quem é você para ofender a Deus? Não é uma coisa de orgulho? Eu ofendi a Deus e ele está me castigando. Fala sério, você ofendeu a Deus e ele está te castigando? Nunca. Nunca ele vai fazer isso. O que te parece um castigo, nada mais é que sua ignorância do bem. Oi? Ok, foi um prazer estar com vocês. Muita paz.